Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo novo toda semana. Aproveita e deixa o like pra mim no comecinho, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês, com mais de 300 casos que eu já contei pra vocês maratonarem. Quinta Misteriosa também é podcast, vai estar linkado na descrição pra vocês ouvirem quando e onde quiserem. E também não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. E agora bora começar o caso de hoje. Alice Line Murchison nasceu no dia 4 de março de 1948 em Waitakere, na Nova Zelândia, filha de Avis e do pastor Cliff Murchison. Logo no ano seguinte, em 1948, a família se mudou para a Austrália. A Lindy sempre foi ensinada pelo pai a ser uma pessoa empática, a procurar a luz durante as situações mais escuras da vida, sempre superar as situações difíceis que poderiam acontecer. Eventualmente, a Lindy passou a morar com a sua tia e como ela e sua família eram cristãos, eles eram adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi onde a Lindy conheceu o seu futuro marido, Michael Lee Chamberlain. O Michael era pastor na igreja e os dois se casaram no dia 18 de novembro de 1969. Durante a década de 70, o casal teve 2 filhos meninos, o mais velho chamado Aiden, nasceu no dia 2 de outubro de 73, e 3 anos depois veio o Regan, que nasceu no dia 16 de abril de 76. Durante os 5 primeiros anos de casamento, a família morou na Tasmânia e depois disso se mudaram para o norte do estado australiano Queensland, antes do nascimento do segundo filho. Em 11 de junho de 1980, a Lindy deu à luz a primeira filha menina do casal, que se chamava Azaria Chantel Lauren Chamberlain. Ela nasceu em Mount Isa, cidade onde a família morava. Em agosto do mesmo ano, quando Azaria tinha cerca de 2 meses de vida, a família resolveu fazer uma viagem para acampar na região central da Austrália, em Uluru, que é basicamente uma estrutura geológica, como uma montanha, por exemplo, composta de uma única ou maciça pedra ou rocha. Ela está localizada dentro do Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta, que fica próximo da pequena cidade de Iulara. Uluru também é conhecida como Ayers Rock ou até mesmo The Rock. Na manhã que eles chegaram, no sábado, dia 16 de agosto, eles levaram os meninos e Azaria para o topo da pedra e enquanto eles estavam lá, o Michael estava tirando fotos das pinturas nas cavernas e aí um ônibus de turistas apareceu. A Lindy passou a conversar com alguns turistas e ela sentiu que estava sendo observada. Quando ela começou a olhar em volta para ver o que estava observando, ela percebeu que tinha um dingo encarando ela fixamente. Os turistas estavam conversando e os filhos dela estavam tentando chamar a atenção do animal, mas ele permaneceu encarando a Lindy. Ela sentiu uma sensação muito esquisita. Um dingo é uma espécie de canídeo, similar ao cão doméstico. O animal é o maior predador terrestre da Austrália e desempenha um papel importante no ecossistema local. Então, naquela primeira noite de acampamento, no dia 16, tinham ao total 6 casais que estavam acampando, eles estavam todos em volta de uma fogueira, e as crianças tinham sido deixadas na barraca. Então, o Michael pensou ter ouvido um choro de bebê que poderia ser a Azaria. Ele disse que foi um choro muito rápido e agudo, mas que ele não tinha certeza se era um choro, e aí outras pessoas, que estavam acampando nesse dia disseram se lembrar de ter ouvido sim um choro de bebê, e que eles pensaram que poderia ser da Azaria. Então o Michael pediu pra Lindy dar uma olhada na Azaria pra ver se estava tudo bem, se ela estava chorando. Então, enquanto ela estava fazendo o caminho entre a fogueira e a barraca, ela estava na metade, ela pensou ter visto um animal. A partir disso, ela começou a andar mais rápido em direção à barraca e ela viu que realmente tinha um animal ali, era um dingo. Mas ela achou muito esquisito porque não tinha nenhuma comida no local e ela pensou que o animal poderia ter machucado o bebê. Então, conforme ela foi se aproximando, o animal fugiu bem depressa. E aí, quando ela abriu a barraca, a Azaria não estava mais lá, então ela imaginou que o animal poderia ter pego a bebê e talvez deixado cair em algum lugar, porque quando ela olhou pra ele, ele saiu muito rápido. Então a Lindy começou a gritar, perguntando se alguém tinha uma lanterna, porque tinham levado o bebê dela, e o que ela não sabia era que o filho mais velho estava seguindo ela, então ele estava bem perto dela já quando ela viu que a Azaria não estava mais na barraca. Então ele voltou para pedir ajuda para os campistas e começou a dizer que um dingo tinha pegado o bebê. Inclusive, o filho mais velho, o Aiden, tinha sido o último a estar na barraca, então quando ele saiu, ele não fechou a barraca direito. Ele não percebeu que o zíper estava estragado, então ele não fechou da forma apropriada e depois de anos ele ficou se culpando por isso. Outros campistas que estavam no local apareceram para ajudar, como o Murray e a Diana, então ela começou a perguntar para a Lindy como ela sabia que um dingo tinha pegado o bebê e perguntou para que lado o animal tinha ido. Então ela apontou e o Murray começou a seguir aquela direção para procurar pelo animal. E aí a Lindy percebeu que dentro da barraca onde a Azaria estava tinha uma poça de sangue. E junto dela estava o outro filho do casal, Regan, e ele disse que se lembrava de ter visto um dingo. Logo em seguida, a polícia foi chamada e começaram as buscas pela Azaria.
E a Lindy disse que mesmo ela estando extremamente preocupada com toda a situação, ela não é uma pessoa que se desespera fácil, ela sempre tenta se manter racional, e foi o que ela fez. Então ela disse que como ela ouviu um choro de bebê, como tinha sangue dentro da barraca e a Zara tinha sumido, ela presumiu que a sua filha já estava morta. Durante a madrugada, a polícia fez buscas por toda a região com a ajuda de rastreadores e também de guardas florestais que encontraram vários rastros de dingo pela região. Na manhã do dia seguinte, o Michael e a Lindy conversaram com a polícia, explicaram tudo o que tinha acontecido e os policiais sugeriram que eles voltassem para a cidade em que eles moravam, mas antes eles precisavam conversar com a imprensa. Na época, o caso foi super explorado pela mídia, então qualquer nova informação que surgisse era publicada e os repórteres sempre tentavam conseguir alguma entrevista com o casal Chamberlain. Então a família retorna para Mount Isa enquanto as buscas continuavam. A Lindy estava extremamente fragilizada e ela disse que tentou voltar à vida normal, enquanto eles ainda estavam buscando pela Zara. E aí ela descobriu pela TV que eles tinham encontrado o macacão que ela estava usando no dia que desapareceu, mas eles não tinham encontrado o casaco de tricô que estava com o bebê também. Nessa mesma notícia dizia que a polícia acreditava que tinha algum tipo de interferência humana no desaparecimento e não só pelo animal, como eles pensavam, e o macacão foi encontrado uma semana depois que ela desapareceu. A Lindy ficou muito confusa com essas novas informações, porque em nenhum momento a polícia ligou para ela para contar esses detalhes. Ela descobriu tudo pela TV, então ela não entendia por que eles não terem ligado para avisá-la. E aí, logo que saiu essa notícia de que eles acreditavam que tinha interferência humana, todos os olhos se voltaram para a Lindy. A partir disso, diversos rumores dos mais variados tipos começaram a surgir. A maioria deles apontava para o envolvimento do casal. Os rumores envolviam até o nome da criança, com pessoas dizendo que os pais haviam usado o nome Azaria, porque significava sacrifício no deserto, mas segundo Michael, o nome foi escolhido justamente por significar abençoada por Deus. Outra teoria que tinha surgido na época era de que o filho mais velho do casal, o Aidan, que tinha 6 anos de idade, tinha matado a irmã mais nova e seus pais estavam tentando encobrir o crime. As teorias não paravam e cresciam cada vez mais em profundidade de detalhes. As pessoas diziam que os Chamberlains haviam pagado alguém para forjar a morte da filha ou até mesmo que a morte da Zara fazia parte de um ritual. Algumas pessoas teorizavam que ela havia sido levada como uma escrava branca para o sudeste asiático e até disseram que ela foi capturada por um morcego gigante ou por leões que viviam em Ayers Rock. Outra teoria era de que uma mulher tinha sequestrado a criança e espalhado sangue de coelho dentro da barraca. Ainda nessa teoria, os pais da Zara sabiam de tudo e estavam apenas fingindo não saber. Por conta das campanhas feitas pela igreja para conscientizar as pessoas a pararem de fumar, o casal tinha um pequeno caixão. E aí as pessoas começaram a dizer que o caixão havia sido usado para colocar a Zara dentro e que algum tipo de ritual foi feito com ela utilizando esse objeto. Outros rumores diziam que eles sempre vestiam a Zara com roupas pretas, o que não era verdade. Outra teoria bizarra seria de que os Chamberlains tinham sublinhado uma história em sua Bíblia na qual uma mulher mata um homem cravando uma estaca em sua cabeça. O que na verdade aconteceu era que a Bíblia em questão era velha e tinha as imagens pretas e brancas dentro. Devido à idade da Bíblia, a tinta das imagens transferiu para o texto em algumas partes, fazendo parecer que estava sublinhado. As pessoas até teorizaram que alguém havia matado o dingo que havia levado a Zara, depois colocado suas roupas perto de uma toca dos animais, porque na época ninguém acreditava que o dingo era capaz de matar a criança. As pessoas também diziam que o casal maltratava a Zara porque ela não tinha nascido um bebê típico, então eles não queriam a criança. Segundo a Lindy, essa foi uma das coisas que mais doeu nela, ouvir as pessoas dizendo isso. Eles recebiam cartas de ódio das pessoas que os culpavam pela morte da criança e desejavam coisas horríveis para Lindy. Muitas pessoas começaram a dizer que ela era uma assassina. As notícias aumentavam e as teorias também. Apesar disso, o casal continuava cooperando com a polícia, eles continuavam dando entrevistas também, sempre que pediam. E a Lindy sempre tentava falar nas entrevistas, meio que conscientizar as pessoas sobre o perigo dos dingos. Muitas pessoas achavam muito improvável que o dingo tivesse assassinado o bebê, porque quando o macacão foi encontrado, ele estava intacto. E aí a Lindy deu uma entrevista dizendo que os dingos não costumam comer a pele das vacas, por exemplo, então ela acreditava que eles poderiam ter tirado as roupas do bebê antes de assassiná-lo. Quem assistia as entrevistas da Lindy costumavam dizer que ela parecia muito fria em relação a tudo e muito calculista pela forma como ela respondia as perguntas. Um dos participantes da Comissão Real Australiana, a mais importante forma de investigação na Austrália, chamado Dr. Ken Crispin, disse que a primeira vez que ele viu essa entrevista, ele se preocupou com o comportamento da Lindy, mas que quando a Comissão Real viu a gravação completa, eles puderam ver a Lindy chorando enquanto falava da criança, então perceberam que ela não era essa pessoa fria e calculista que estavam pintando na mídia. Ela chorou mais de uma vez e os entrevistadores disseram que se ela quisesse passar sua mensagem para o mundo, ela deveria conter suas emoções, e foi o que ela fez. Segundo Michael, a família não conseguiu viver completamente o luto porque todos tinham uma opinião sobre a Lindy, uma mãe que tinha acabado de perder o bebê e como ela deveria se portar.
Então, quando ela não atendeu às expectativas, as pessoas começaram a apontar os dedos para ela. Com os Chamberlain já em Mount Isa, as investigações do caso ficaram sob a responsabilidade do detetive Graham Charlwood. Como o casaco de crochê que a bebê usava não havia sido encontrado, as especulações aumentavam cada vez mais. Durante a coleta de evidências do primeiro inquérito, em dezembro de 1980, o detetive Charlwood viajou até Mount Isa para falar com os Chamberlain. O primeiro inquérito foi realizado em Alice Springs e Lindy e Michael chegaram ao tribunal para uma coletiva de imprensa. A Lindy disse que foi atingida várias vezes pela câmera de um dos repórteres, mas ela precisava fingir que aquilo não estava afetando. Se ela agisse normalmente, sorrindo, ela era fria. Se ela chorasse, diziam que ela estava atuando. Então ela não sabia o que fazer. A mídia focava em tudo o que ela fazia, tudo que ela vestia, e o público queria mais. Naquela época, a mídia era mais sexista e ela foi muito julgada, muito mais do que o marido, por exemplo. Conforme essas notícias sensacionalistas surgiam, as pessoas a julgavam rapidamente. A investigação do inquérito passou para Uluru e foram descobertos diversos erros cometidos pela polícia. Por exemplo, assim que a Zara desapareceu, eles chegaram no local, eles pegaram a barraca como evidência e tinha sangue na barraca, só que eles ficaram adiando que essa amostra de sangue fosse analisada, então isso acabou prejudicando a amostra. Além disso, a câmera policial não estava funcionando, então eles não tinham nenhum registro do local. Outra coisa que foi quando o macacão foi encontrado, ele foi encontrado por um casal, e a polícia ainda não tinha arrumado a câmera para poder fazer as fotos, então chamaram um fotógrafo profissional que acabou mexendo na roupa. Então o casal que encontrou disse que as fotos que foram divulgadas não estavam exatamente da forma como eles encontraram o macacão. Então, quando o casal foi chamado para depor, eles tentaram mostrar como realmente estava, o macacãozinho. E aí eles também disseram que logo que os policiais chegaram, a primeira coisa que um dos policiais fez foi pegar o macacão com a mão e tirar do local onde estava, onde foi encontrado. E aí esse policial ficou negando, dizendo que ele não fez isso. Durante o inquérito, a polícia também conversou com rastreadores aborígenes que estiveram lá na noite do desaparecimento auxiliando nas buscas. Os rastreadores explicaram para a polícia como eles haviam seguido os rastros do Dingo desde a barraca pelas dunas, e um desses rastreadores, o Nipper Winmatch, disse aos policiais que o Dingo era grande, ele conhecia o animal e sabia quem era desde filhote. Os aborígenes recriaram o caminho das pegadas do Dingo, inclusive mostraram para a polícia onde o animal colocou o bebê enquanto descansava. A Lindy começou a receber várias cartas das pessoas contando para ela sobre os ataques que elas haviam sofrido de dingos e, por consequência, essas pessoas acreditavam na história dela. Os guardas locais também sabiam que as pessoas estavam sendo atacadas pelos animais, e mais de 2 semanas antes do desaparecimento da Zara, o chefe da guarda de Uluru informou o governo do território norte-australiano que as pessoas estavam sendo atacadas no parque pelos dingos e pediu munição para que ele pudesse abatê-los. O chefe da guarda descreveu que eles estavam na época de seca, então os dingos estavam passando fome e que se as autoridades não tomassem cuidado, os bebês seriam as próximas presas dos animais. A Judith West e o seu marido também estavam acampando no local um dia antes da Zara desaparecer e eles também tiveram problemas com dingos. A filha do casal estava escrevendo em seu diário perto de uma das barracas e ela percebeu que a meio metro dela tinha um dingo. Segundo a garota, ela não deu muita bola pro animal porque ela pensou que fosse um cachorro, mas ele se aproximou e mordeu o cotovelo dela, então ela começou a gritar pela mãe dela, que chegou, espantou o animal, e esse acontecimento chocou todo mundo que estava lá no local. A polícia tinha chamado o dentista Kenneth Brown para dar algumas evidências, isso porque ele tinha feito experimentos com dingos no zoológico de Adelaida e disse que os buracos no macacão da Zara não pertenciam a animais. O experimento feito por ele no tribunal fez com que todos rissem, já que ele umedeceu um tecido, usou um peso de 5 quilos e quis demonstrar usando um crânio de dingo que os dentes do animal não penetrariam no tecido, algo completamente diferente da realidade de um animal morder um bebê de 2 meses. Um engenheiro chamado Les Harris, que havia feito pesquisas sobre dingos por mais de uma década, disse que, ao contrário das teorias do dentista, os dentes caninos de um dingo poderiam cortar materiais tão resistentes quanto os cintos de segurança. Ele também citou o exemplo observado em zoológico de uma dingo fêmea em cativeiro, que retirou um pacote de carne de seu embrulho original sem danificar a embalagem, mas suas evidências foram rejeitadas. Enquanto isso, os pais da Zara acreditavam que se o casaco de tricô que ela estava usando naquele dia fosse encontrado, isso poderia ajudar muito na investigação. Nisso, Barrett, chefe da polícia, decidiu fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre todas as evidências, as informações do caso, porque o caso estava gigantesco, tinham muitas teorias, muita mentira que estava em todo lugar, então ele queria falar sobre as coisas que realmente eles tinham, as informações reais do caso. A audiência televisiva dessas revelações foi imensa e o chefe de polícia disse que acreditava que as provas fornecidas pelos Chamberlain eram verdadeiras, precisas e eram corroboradas por testemunhas oculares e evidências de especialistas. Ele criticou as atitudes da polícia e a investigação forense imprecisa, além de criticar o governo do Território Norte por não ter
ajudado a evitar o problema quando foram alertados sobre os perigos dos dingos. Em seu relatório, o policial disse que acreditava que o dingo teria causado fraturas na base do crânio e no pescoço da Azaria e lacerações em sua garganta e pescoço. Além disso, ele não acreditava que nem os pais da criança nem as testemunhas estavam envolvidas ou eram responsáveis pela morte da criança. Entretanto, ele escreveu em seu relatório que acreditava que o corpo da Azaria havia sido retirado da posse do dingo e descartado por algum método desconhecido por uma ou mais pessoas desconhecidas. Para ele, havia uma dúvida em relação a saber se alguém se envolveu no caso depois que o animal matou o bebê. Dessa forma, 6 meses depois que o caso aconteceu, o inquérito concluiu que os pais da Azaria não tinham nada a ver com a morte dela, mas eles colocaram como observação que teve algum tipo de interferência humana. Dias depois, teve uma decisão do alto escalão do governo para que a Lindy fosse presa, porque para eles não era positivo que a polícia do Território Norte fosse criticada daquela maneira, né, o trabalho da polícia, e que aquilo tinha prejudicado o turismo. Já faziam 3 anos que o Território Norte era autônomo e eles pretendiam transformar ele em um estado. Então, para eles, o turismo e o desenvolvimento na região eram uma peça-chave para isso. Em julho de 1981, por conta das críticas e da pressão, o dentista Kenneth Brown viajou para Londres, onde se encontrou com James Cameron, um patologista forense. Com autorização do governo do Território Norte, o Kenneth entregou ao patologista o macacão, a blusa, a fralda da Azaria e um crânio de dingo. O patologista examinou os itens e Kenneth Brown reportou os resultados ao comissário de polícia Peter McAuley. O patologista foi convidado a ir à Austrália em setembro de 81, quando se encontrou com o procurador-geral Paul Everingham, com o comissário McAuley e o detetive Graham Charlwood, em Brisbane. Além deles, o advogado Des Sturges também foi consultado. Perante todos eles, o patologista afirmou que a Zara não havia sido levada por um dingo, mas sim ela foi segurada enquanto sua garganta foi cortada e havia uma marca de mão ensanguentada nas costas do macacão. Porém, era necessário que a polícia investigasse o caso e encontrasse uma motivação para esse assassinato. Eles estavam trabalhando com a possibilidade da garganta cortada da Zara ser uma segunda violência, já que a criança já estaria morta, sufocada. Nesse momento em que estava sendo sufocada, ela teria feito barulho de choro. A teoria do patologista era de que a Lindy voltou para o acampamento depois de um dia muito cansativo com o bebê e ela foi para uma área de churrasco onde tinham outras pessoas que estavam acampando também e algumas pessoas disseram ter visto ela com o bebê e que o bebê estava se mexendo. Depois de um tempo, ela teria levado a Zara para a barraca e aí ela teria voltado para a área comum, que foi quando eles ouviram um choro de bebê. Então ela volta para a barraca e alerta a todos que um dingo levou o bebê. Mas para ele, ela levou a Zara para a barraca, atacou o bebê, sufocou o bebê e aí deixou lá e voltou para a área comum. E nesse ponto, a Zara estaria sufocando, ficando sem oxigênio. O patologista falou também sobre o intervalo de tempo entre o choro da Zara e o grito da Lindy por ajuda. E que nesse intervalo, ela teria cortado a garganta do bebê. Lembrando a vocês que o corpo do bebê não tinha sido encontrado. Que aí, nesse momento, ela teria visto um dingo e que ela criou toda essa história que o dingo levou o bebê, mas que ele não teria feito isso. O que, agora, opinião minha, não faz muito sentido, porque, de novo, se ela tivesse feito isso, aonde está o corpo do bebê? No dia 19 de setembro de 1981, em Darwin, o procurador-geral Paul Everingham anunciou que o inquérito do caso seria reaberto no que foi chamado de Operação Ocre. Nessa época, a família estava morando em Corranbong, nos arredores de Newcastle. Pouco antes da família sair para a igreja, a polícia bateu na porta da casa e o Aidan atendeu. O policial disse que o caso tinha sido reaberto e que eles precisavam investigar a casa e que eles tinham um mandado de busca. E ele mostrou esse mandado super rápido, não deu nem tempo da Lindy conseguir ler o que estava escrito, ele logo colocou no bolso. E era um mandado de investigação de homicídio, mas a Lindy não conseguiu ler aquilo naquele momento, porque foi muito rápido. E nisso, a casa foi toda cercada por policiais, tinham helicópteros, tinham equipes de jornalistas na frente da casa esperando. E eles estavam sendo vigiados 24 horas por dia e a polícia queria conversar com todos os casais que estavam presentes no dia que a Zara desapareceu. Depois que saiu aquele relatório do patologista, que foi esse que eu acabei de contar pra vocês, que a Lindy teria matado o bebê, os policiais começaram a tentar procurar por evidências que provassem que aquilo realmente tinha acontecido. Basicamente, eles queriam evidências que se encaixassem, nessa teoria deles. Nenhuma das testemunhas mudou a versão que eles já tinham dado para a polícia, então eles contaram exatamente a mesma coisa. Eles disseram que os policiais ficavam forçando eles a falarem muito sobre a questão do choro, tentando fazer com que eles dissessem que a Zara já estava morta quando ela foi levada de volta para o acampamento.
A polícia até chegou a dizer para um dos casais que eles já sabiam que a Lindy era a culpada e que eles estavam apenas tentando juntar informações suficientes para provar isso. A casa da família foi revistada e tanto a Lindy quanto o Michael foram levados para a delegacia separadamente em 1980 e os policiais também pegaram diversos itens da família Chamberlain. Quem levou a Lindy para a delegacia foi o detetive Charlwood e ele não estava interrogando ela ainda, mas ele estava gravando tudo sem que ela soubesse, pensando que ele conseguiria extrair uma confissão dela, mas ele não conseguiu. O delegado chegou a sugerir a teoria de Cameron de que a garganta do bebê tinha sido cortada e aí essa acusação vazou para a mídia. O carro da família foi apreendido e examinado pela bióloga forense de Nova Gales do Sul, Joy Kuhl, e junto a ela, Jim Metcalfe, da Operação Ocre, examinou o carro. As descobertas não foram divulgadas na época, mas foram usadas para anular as evidências do primeiro inquérito. Os Chamberlain tiveram que voltar para Uluru para um segundo inquérito. As informações do caso haviam vazado para a mídia, o que fez com que a ida do casal à cidade trouxesse muita especulação e o lado de fora do tribunal estava cheio de curiosos. No dia 14 de dezembro de 1981, o segundo inquérito é apresentado. O chefe dessa segunda investigação foi Gary Galvin e o promotor desse inquérito seria Des Sturgis. As testemunhas do caso estavam sendo intimidadas por ele a dizer somente o que ele queria que fosse dito. Dessa vez, o caso apresentado baseava-se no que o Cameron havia concluído e era apoiado por evidências trazidas por Joy Kuhl. Segundo Joy, havia sangue fetal dentro do carro dos Chamberlain e que o sangue coincidia com o de um bebê da idade da Azaria. Ela mostrou as manchas de sangue nos assentos e no console do carro. Ela também teria detectado sangue espirrado como um jato embaixo do painel do lado do passageiro e no rádio. A Lindy diz que no primeiro inquérito o carro havia sido examinado e que nada havia sido encontrado. A Joy Kuhl era conhecida no meio policial como Sargento Kuhl, porque ela sempre dava as evidências conforme a polícia queria. E todos os testes que ela fez no carro da família foram imprecisos do ponto de vista de uma investigação forense. Já o James Cameron, que fez toda aquela teoria, por sua vez, já havia se envolvido em casos em que ele deu evidências erradas e que posteriormente foram desmentidas e inocentaram as pessoas a quem ele acusou. O caso da promotoria seria de que a Lindy, na frente do seu filho Aidan, levou a Azaria até o carro, onde cortou sua garganta e escondeu seu corpo em uma bolsa para guardar câmera. Tudo isso teria sido feito em um intervalo de tempo de 10 minutos. Depois, com a ajuda do marido, ela teria pego o corpo da criança e enterrado. A promotoria queria que ela fosse acusada de homicídio e Michael deveria ser julgado como cúmplice. Aparentemente, o governo tinha ficado descontente com o fato de uma criança ter sido morta por um dingo e o impacto que isso teria no turismo local, porque as pessoas evitavam visitar o Parque Nacional por conta do medo dos animais. Por isso, acredita-se que eles queriam colocar a culpa nos seres humanos responsáveis pela criança e principalmente na mãe, na Lindy. O coronel Galvin considerou que existiam provas suficientes para que um julgamento fosse realizado. O julgamento foi marcado para abril de 1982, mas antes disso, Michael e a Lindy já estavam conversando sobre tentar ter outra filha, na esperança de terem outra menina. A Lindy engravidou e ela disse que sabia que era uma menina, mas o casal resolveu manter isso em segredo. A promotoria queria que o James Cameron viesse para a Inglaterra, mas ele tinha um compromisso, então eles adiaram a data do julgamento para que pudessem pegar o testemunho dele. Por conta disso, o julgamento só começou no dia 13 de setembro de 1982, na Suprema Corte de Darwin. O departamento jurídico sabia que seria um caso gigante e acabou convocando jornalistas para estarem presentes. Nessa época, a Lindy já estava grávida de 7 meses. Foi um dos maiores julgamentos da Austrália e a expectativa era de que o caso durasse 6 semanas. O ex-procurador-geral Ian Barker foi nomeado para liderar a acusação com a assistência de Des Sturgis. A defesa foi liderada por John Phillips, especialista em direito penal, e ele teve assessoria de Andrew Kirkham, Stuart Stripple, Greg Canavan, que eram procuradores. O Michael e a Lindy chegaram no local por volta das 9h45 da manhã e tinham muitas mulheres na frente do tribunal usando camisetas dizendo "O Dingo é inocente". Isso causava sempre muita tensão e os jornalistas sempre publicavam manchetes com isso e com camisetas meio que debochando da Lindy. As pessoas diziam que ela era culpada porque ela não chorava, o que não era verdade porque ela sempre chorava, só que a mídia não publicava isso. As testemunhas foram até o tribunal, só que a promotoria não deixava que eles falassem abertamente sobre o caso, sobre detalhes do caso. Eles deixavam eles falarem apenas o que eles queriam, o que favorecia eles. O Murray foi testemunhar e ele tinha várias informações sobre o caso, porque ele estava lá, então o promotor fez o erro de perguntar para ele: há mais alguma coisa? E ele disse que sim e começou a falar várias coisas que os promotores não tinham deixado ninguém falar antes. Ele disse ter visto o dingo, rastreado o animal e que ele teria encontrado marcas na areia que pareciam ser marcas do bebê. Ele disse que pareciam ser exatamente do tricô que a Azaria estava usando. Ele acreditava que o animal tinha soltado o bebê ali para descansar um pouco, depois pegado o bebê e saído do local. Quando ele contou isso, todo mundo ficou chocado porque isso não estava nos registros das entrevistas feitas pelos policiais,
porque os policiais tinham pedido para ele não citar o Dingo. A enfermeira Roberta Elston, que trabalhava na região onde o caso aconteceu, foi chamada para ir para o local no dia em que a Zara desapareceu. Ela disse que ela foi uma das pessoas que convenceu o casal a ficar numa pousada próxima enquanto as investigações aconteciam. Segundo ela, ela teria visto uma bolsa preta no banco da frente do carro da família, que a promotoria acreditava que o bebê estava dentro dessa bolsa, mas eles basicamente empurraram essa versão para ela, queriam que ela falasse, dessa versão, mas ela sempre acreditou que o Dingo era o culpado. Os jornalistas noticiavam todos os dias quais eram as roupas que Lindy estava usando no tribunal, e dizem que os policiais estavam oferecendo drogas para qualquer jornalista que quisesse, porque basicamente eles queriam que os jornalistas publicassem o que eles mandassem, e que eles ficavam descontentes toda vez que eles faziam a Lindy parecer inocente. Durante as próximas semanas, os especialistas de cada lado discutiam, testemunhavam e confrontavam suas evidências. A equipe de defesa estava confiante de que eles seriam inocentados, já que o caso da promotoria foi construído com base em evidências circunstanciais, já que não havia corpo, não havia arma e não havia motivo. Depois de 5 horas de argumentos finais, o juiz disse ao júri que se eles aceitavam o caso da promotoria sem qualquer dúvida razoável, eles deveriam votar pela condenação do casal Chamberlain. Caso contrário, eles deveriam absolvê-lo. No dia 29 de outubro, o júri considerou a Lindy culpada do assassinato de sua filha Azaria. O Michael, da mesma forma que a esposa, também foi considerado culpado, mas pelo crime de ser cúmplice. Ambos ficaram chocados com o veredito. A população comemorou a condenação do casal, mas existiam pessoas que acreditavam na inocência deles. A Lindy foi enviada para a penitenciária até ouvir sua sentença. A condenação do Michael foi suspensa devido aos interesses das crianças sem a mãe. A Lindy, por sua vez, foi sentenciada à prisão perpétua com trabalhos forçados. Os filhos da Lindy, sabendo que a mãe era inocente, ficaram profundamente tristes em ouvir que ela havia sido presa e condenada e que ela não voltaria para casa. Ainda em 1982, o Michael se mudou com os filhos para Nova Gales do Sul, na esperança de seguir a vida com seus filhos. Eles pretendiam apelar da condenação da Lindy na Suprema Corte de Darwin. O ministro Jim Robertson anunciou que ele não permitiria que Lindy ficasse com a sua bebê que estava prestes a nascer. No dia 17 de novembro de 1982, 2 semanas depois de ser presa, ela entrou em trabalho de parto e foi escoltada para o hospital, onde deu à luz a Kalia. Michael e os filhos do casal foram ao hospital, mas não puderam acompanhar o parto. A Lindy ficou apenas 1 hora com sua filha antes dela ser levada. O Reagan, que era o filho mais novo do casal, teve problemas em aceitar sua nova irmã e passaram-se meses antes que ele sequer tocasse na criança. 2 dias depois do nascimento da Kalia, a Lindy foi autorizada a sair da prisão sob fiança e eles recorreram a seu veredito. Nos 5 meses seguintes, a defesa apresentou o caso no Tribunal Federal e o objetivo era mostrar provas que contestassem as evidências trazidas pela promotoria, principalmente a evidência de sangue no carro. Eles afirmaram que o júri foi mal orientado. Em 23 de abril de 1983, o Tribunal Federal anunciou que não consideraria as novas provas. Sua apelação falhou e ela foi enviada de volta para a prisão. Os recursos da Lindy foram negados. Então ela foi escoltada de volta para Darwin para cumprir sua pena de prisão perpétua. O Michael e a Lindy conversaram e chegaram à conclusão de que o Michael não teria condições de cuidar de um bebê tão pequeno. Então eles encontraram um casal de amigos chamados Jane e Wayne Miller para cuidar da Kalia. A Kalia disse que se sentia muito acolhida por eles, mas depois ela precisou ir para outra família quando os Miller se mudaram para Brisbane. Então ela foi morar com os Huggies. A Kalia disse que se sentiu uma criança substituta, mas a Lindy disse para ela que ela sempre quis ter 4 filhos e que, dependente da Azaria ter morrido ou não, ela queria 4 filhos. Pouco tempo depois, o Reagan sofreu um acidente. Ele estava próximo de uma fogueira quando uma garrafa estourou e um pedaço de vidro foi no olho dele. Então ele foi pro hospital e aí a Lindy pediu para estar junto ao filho dela, mas eles negaram. O Reagan precisou ficar 1 mês no hospital sem poder se mexer. E aí os filhos da Lindy começaram a aceitar que realmente eles teriam que crescer sem a mãe deles, o que foi muito difícil para todos eles. Eles acabavam entrando em brigas na escola porque as crianças ficavam fazendo brincadeiras, falando ofensas para eles. Muitas vezes as pessoas até cuspiam próximo deles. Em fevereiro de 1984, a apelação da Lindy chegou ao Supremo Tribunal Federal e já faziam 10 meses que ela estava presa. E os Chamberlains perderam o apelo por 3 votos a 1. Não haviam mais apelações para eles e, mesmo mantendo a condenação da Lindy, a Suprema Corte rejeitou as evidências de sangue no carro. Logo que a Lindy foi presa, os guardas pegavam muito pesado com ela na prisão e, no início, algumas detentas queriam bater nela, porque acreditavam que ela tinha realmente matado a bebê, a Azaria. Mas aí, com o tempo, começaram a ver que, na verdade, ela não era nada daquilo que diziam nos jornais e que ela era inocente, que ela era uma mãe muito carinhosa. E elas também perceberam que as evidências do caso não batiam, porém os guardas continuavam pegando muito pesado com ela. Eles sujavam
tudo assim da forma mais nojenta possível para que ela limpasse. A Lindy conta que quando uma das guardas percebeu que ela e as outras detentas não queriam mais fazer essa limpeza, ela obrigou a Lindy a limpar sozinha usando uma escova de dentes. O Michael e os filhos viajavam para Darwin para que eles pudessem ver a mãe 3 vezes por ano, porque era o que eles permitiam. E a família nunca era deixada em paz pela mídia. Eles estavam em todos os lugares, sempre tentando fazer fotos, qualquer coisa sobre eles, porque eles se tornaram uma das famílias mais famosas do país. Porém, muitas pessoas acreditavam na inocência da família e tentavam ajudar eles, então mandavam dinheiro para o Michael para que ele pudesse levar as crianças para visitarem a mãe durante as férias escolares. Só que aí começou um grande movimento no país, liderado principalmente pela Igreja Adventista e pelas testemunhas que estavam presentes no dia que a Zara desapareceu, com a participação da população que acreditava na inocência da Lindy. As pessoas se uniram ao redor do país para ouvir as testemunhas do caso falarem e assinarem uma petição contra a condenação da Lindy. Apoiadores enviavam mais de 250 cartas para Lindy por dia. Mesmo assim, a nação ainda estava dividida em relação à inocência dela. Em maio de 1984, o governador recebeu uma petição para que houvesse outro inquérito judicial sobre o caso. A petição foi assinada por cerca de 131 mil pessoas. Nessa época, o Paul Everingham havia deixado o cargo de ministro do Território Norte e foi para o Parlamento Federal. Quem o substituiu em seu cargo foi Ian Tuxworth, e o novo procurador era Marshall Perron. Os homens mantiveram a posição anterior do governo. Havia uma crença de que o turismo seria muito afetado se eles admitissem que os dingos eram realmente um perigo para os seres humanos. No ano seguinte, o Comitê de Inocência divulgou provas acreditando que pressionaria o governo do Território do Norte para de fato abrir o inquérito e investigar o caso novamente. A famosa jornalista Ita Buttrose fez uma entrevista com a Lindy na prisão e essa entrevista foi publicada e mostrou às pessoas um outro lado da Lindy. Pouco antes do seu terceiro Natal na prisão, já faziam 951 dias que ela estava presa, como providências não eram tomadas em relação a seu inquérito, a Lindy enviou uma carta para o governo dizendo que até então havia trabalhado todos os dias na prisão por 30 centavos por dia e nunca havia se recusado a trabalhar, mesmo sendo inocente, mas que a partir daquele dia ela não trabalharia mais e se recusava a ser tratada como uma criminosa por mais tempo. O seu filho Aidan chegou a escrever uma carta para Tuxworth Hawk dizendo que ele estava com sua mãe o tempo todo e sabia que ela não tinha matado sua irmã. O Reagan também escreveu dizendo que se lembrava do Dingo andando perto dele e pedindo para que libertassem sua mãe. No dia 2 de fevereiro de 1986, o corpo de David Brett, um turista britânico, foi encontrado em Uluru, coincidentemente ao lado do local onde as roupas da Zara haviam sido encontradas anos antes. A cerca de 70 metros do seu corpo mutilado pelos dingos, investigadores encontraram o casaco de tricô que a Zara vestia no dia que desapareceu. A defesa da Lindy queria que ela visse o casaco antes dele ser enviado para testes, mas tudo era dificultado pelo governo. No dia 5 de fevereiro, ela foi autorizada a ver a peça de roupa. Ela confirmou que era o casaco da sua filha e que ele estava do avesso. Durante o julgamento, a promotoria acusava a Lindy de mentir sobre a existência do casaco. Agora, com a descoberta da peça de roupa, sabia-se que ela estava dizendo a verdade desde o início. Depois de 1.035 dias presa, essa nova evidência fez com que o governo do Território Norte agisse. Eles tomaram a decisão de anular a condenação da Lindy e ordenaram que ela fosse libertada. No dia 7 de fevereiro de 1986, ela foi liberada. Mais uma vez, tudo que ela fazia era mostrado na mídia. Seus amigos penduraram fitas amarelas em cercas e árvores, lembrando da ação de agitar fitas amarelas durante a Guerra Civil Americana para dar boas-vindas aos soldados que voltavam da guerra. A Lindy sofreu um pouco depois que ela voltou para casa, porque ela já estava presa há alguns anos, então tudo era muito difícil para ela. Por exemplo, ela não estava mais acostumada a comer comida com tempero, então ela não conseguia comer quase nada, nem frutas, porque ela vomitava. Muitas vezes ela preferia dormir no chão, porque ela dizia que a cama fazia barulho e ela não estava mais acostumada com aquele barulho. A família decidiu começar a cobrar pelas entrevistas, que eles queriam entrevistas o tempo todo e a família tinha gastado todo o dinheiro que eles tinham usando todos os recursos possíveis para tentar tirar a Lindy da prisão. Então as pessoas começavam a julgar muito a família por isso, por estar cobrando pelas entrevistas, mas a questão é que eles eram muito assediados pela mídia o tempo todo, e aí eles conseguiram uma proteção contra esses assédios. Com a libertação da Lindy, começou a pairar uma dúvida com relação à credibilidade do governo. Eles deixaram claro que eles não estavam cedendo à pressão pública ou política, mas que eles estavam aprovando a legislação necessária para estabelecer uma comissão real de inquérito sobre as condenações do Michael e da Lindy feitas pelo juiz. Essa comissão real durou 11 meses e agora eles precisavam voltar para Darwin. E aí, as pessoas de Darwin eram bem hostis em relação à família Chamberlain, e dessa vez todas as testemunhas estavam livres para poder falar tudo o que elas quisessem.
Então, além das mesmas testemunhas, também tiveram pela primeira vez o testemunho do Aidan, o filho mais velho. E ele deu um testemunho exatamente igual ao que ele deu pela primeira vez. E aí as outras testemunhas também estavam do lado da Lindy, apoiando a versão dela. Inclusive, eles faziam a linha do tempo para provar que ela estava falando a verdade. E aí teve um casal de Victoria chamados Max e Phyllis, que eles falaram abertamente sobre um ataque que eles sofreram, um ataque de Dingo, 2 meses antes da morte da Azaria. E esse ataque tinha sido reportado por um guarda já no primeiro inquérito de 1980. Segundo a Phyllis, eles estavam se preparando para deixar o acampamento quando eles deixaram 2 crianças dentro do carro e deixaram as portas do carro abertas para que a luz ficasse acesa. E aí eles entraram na van para arrumar algumas coisas e ouviram um grito. Quando eles foram ver o que estava acontecendo, uma das crianças, a Amanda, estava no chão e tinha um dingo com as patas posicionadas ao lado da cabeça dela. E aí o marido da Phyllis espantou o animal e a Amanda disse que ele entrou dentro do carro e puxou ela para fora. A defesa queria que eles tivessem testemunhado lá em 1982, mas eles não conseguiram localizar o casal, porque não tinha nenhum local com o nome deles, não tinha como entrar em contato com eles. Mas o Max, o pai, disse que eles sabiam que isso não estava correto, porque ele tinha guardado o comprovante do dia que eles foram lá para o acampamento em Uluru e tinha o nome deles lá. As autoridades envolvidas no primeiro inquérito testemunharam e o detetive Graeme Charlwood admitiu que o chefe da investigação do primeiro inquérito foi privado de informações de alta relevância. O Jim Metcalf negou que havia expressado hostilidade pública em relação às Chamberlain. Pelos haviam sido encontrados dentro da barraca, pelos de cachorro, que na época foram apontados como pelos de gato, para espantar a possibilidade do Dingo ter atacado a criança. Novas investigações no carro mostravam que não havia sangue nenhum no veículo. Mesmo essa evidência já tendo sido refutada anteriormente, na época da condenação, ela foi crucial para enviar a Lindy para a cadeia. Em 1987, a Lindy desabou durante seu depoimento ao confrontar Ian Barker no tribunal, dizendo que não gostava do tipo de lei dele. O juiz acreditava que se todas aquelas evidências tivessem sido apresentadas na época do primeiro inquérito, não haveria motivo para que ele enviasse os Chamberlain para julgamento. A Lindy foi perdoada da sua condenação, mas os Chamberlain recusaram o perdão porque eles queriam que eles fossem considerados inocentes. Segundo eles, eles não haviam feito nada de errado para serem perdoados. Lindy e Michael continuaram lutando e tiveram suas condenações anuladas e sua inocência restabelecida. Em 15 de outubro de 1988, aconteceu a chamada Festa da Vitória, dada pelos Chamberlain para comemorar que sua luta havia acabado. As pessoas que estiveram ao lado dos Chamberlain foram bastante afetados ao longo dos anos. Eles perdiam seus empregos, eram julgados por isso, mas não deixaram de apoiá-los. Em 1988, o filme Evil Angels, ou Um Grito no Escuro, foi lançado e seria uma das representações mais precisas da versão dos Chamberlain. Em 1990, a Lindy publicou uma autobiografia chamada Through My Eyes para contar sua história, e ela e o Michael se divorciaram no ano seguinte. O casal, mesmo divorciado, estava lutando para receber uma indenização pelos danos que todo o processo havia causado a eles. O Paul Everingham acreditava que os Chamberlain não mereciam a compensação financeira do governo, como uma indenização por tudo que passaram, já que na visão dele o caso custou mais de 10 milhões de dólares aos contribuintes e o casal estava fazendo dinheiro com os direitos de filmes e livros. 12 anos depois da morte da Azaria, os Chamberlain receberam a indenização do governo. Mas a quantia de dinheiro que receberam não cobria nem as despesas legais que eles tiveram ao longo dos anos. O valor foi de 1.300.000 dólares, mas haviam especulações de que a indenização passou de 3 milhões de dólares. Quando a Lindy foi aos Estados Unidos com os filhos para falar sobre o caso, eles foram guiados por um colega adventista chamado Rick Creighton. Eles acabaram se apaixonando e a Lindy se casou com ele em 1992 na Califórnia. Lindy, seu filho Reagan e Kalia se mudaram para os Estados Unidos, enquanto Aidan retornou à Austrália para finalizar os estudos. Michael também se casou novamente em 1994 e teve outra filha chamada Zara, nascida em junho de 1996, com a sua nova esposa. Ele passou a lecionar e escreveu diversos livros. No dia 29 de novembro de 1995, os Chamberlain retornaram ao tribunal com o advogado Stuart Triple para um terceiro inquérito. O John Lowndes, chefe da investigação, declarou que a Lindy e o Michael não tinham conexão com a morte da Azaria, mas ele não disse que o responsável havia sido um dingo. Ele declarou que a causa da morte da Azaria era desconhecida. Em 2001, aconteceu a inauguração de um memorial para a Azaria. A família saiu do foco da mídia, mas alguns acontecimentos no país trouxeram a Azaria de volta para os olhos do público. Ainda em 2001, um garoto de 9 anos chamado Clinton Gold foi morto depois de ser atacado por 2 dingos, enquanto sua família estava acampada em Watty Point, na ilha Fraser. Uma semana depois, o acampamento foi fechado. Em 2004, Frank Cole, um aposentado de Melbourne, afirmou que havia atirado em um dingo em 1980 e encontrado um bebê em sua boca. Depois de entrevistar Cole sobre o assunto, a polícia decidiu não reabrir o caso.
O homem alegou ter guardado as fitas que estavam na blusa de tricô da Zarya quando ela desapareceu como prova, mas a Lindy afirmou que a blusa da Zarya não tinha fita. O Frank perdeu toda a sua credibilidade, pois havia feito mais alegações infundadas. Em 2010, no 30º aniversário da morte da Zarya, a Lindy publicou uma carta aberta pedindo para que a certidão de óbito dela refletisse o que aconteceu com ela. Isso fez com que o governo ordenasse um inquérito para chegar a uma conclusão definitiva. 2 anos depois, em 2012, o inquérito foi realizado no tribunal e Lindy voltou à Austrália. Eles concluíram que os dingos eram capazes sim de pegar e matar um bebê. A causa da morte foi considerada como consequência do ataque de um dingo. Em 9 de janeiro de 2017, Michael Chamberlain faleceu devido a complicações de um quadro de leucemia aguda. E esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam, porque esse caso é muito doido. A investigação toda foi muito mal feita. E quando isso acontece, muitas vezes, pessoas inocentes são presas, como foi o caso da Lindy. Então me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se ainda não está inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Playlist completa do Kim tá na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast, então vão lá ouvir. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.